pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de história e nessa videoaula nós falaremos sobre os hebreus. Nós falaremos sobre uma das civilizações que proporcionou à cultura ocidental uma riqueza religiosa tão grande. Nós falaremos de um povo que, na perspectiva histórica, ele não tem tanta representatividade militar, mas a sua cultura e as suas tradições permanecem até hoje da mesma forma. A sua religião vai influenciar tantos outros povos. É dentro dos hebreus também que nós vamos posteriormente ver lá no Império Romano a questão do nascimento de Jesus. Então, dentro dessa aula, eu não pretendo esgotar tudo que nós devemos falar sobre os hebreus. Toda a parte cultural, toda a parte política e econômica deles. Mas nós citaremos aqui os principais pontos para que vocês possam ter uma dimensão de quem era, então, esse povo que é tão falado e tão conhecido até os dias de hoje. Hoje chamado como os judeus, né, que moram em Israel e tudo mais. Só que essa questão nós vamos ver em outras aulas. Para a gente, então, ver essa matéria, nós vamos nos apropriar, então, de um slide e já está aqui, ó, o slide, eu só vou aqui reproduzir para a gente. Os hebreus, então. Os hebreus, eles são caracterizados pela essa busca da Terra Prometida e, de fato, eles, depois de 1948, com a criação da ONU, eles vão tomar posse, né, da terra que foi deles por tantos anos, mas não sem conflitos, né, por outras questões históricas que trataremos em outras aulas. Aqui, então, para a gente começar, nós temos alguns símbolos judaicos, como o candelabro, conhecido como menorá. Nós temos também o Hansá, que é a mão de Deus. Nós temos a estrela de Davi também. Então, são alguns símbolos que vão ter atualmente na bandeira de Israel, né? Tem a estrela de Davi. Para a gente começar, então, nós temos que entender que os hebreus são um povo de origem semita. Semita é um povo que vem da descendência de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, todos que são da descendência de Sem são chamados de povos semitas. Um também que é chamado de povo semita são os fenícios, que também vão estar habitando nessa mesma região. Eles são caracterizados pelo monoteísmo, em uma terra que o politeísmo predomina. Mono, tel, Deus. Então, eles vão ter essa crença em um Deus só, em um Deus somente, acima de todos os deuses. O Deus criador do céu e da terra e dos homens. O Deus que tem o controle em suas mãos de tudo que tem. Ele é onipotente, ele é onipresente. O Deus, então, dos hebreus, ele vai... o culto a ele permanece até hoje dentro do judaísmo, dentro do cristianismo também. Então, nós vamos ver que a influência que eles têm religiosa é a parte mais forte e predominante desse povo. Eles habitavam, então, na cidade de Ur, que era uma cidade do Suméria, depois se tornou dos caldeus também. Abraão, então, que era conhecido como um patriarca, ele vai sair de Ur dos caldeus, que está aqui na Mesopotâmia, no rio, vocês estão vendo aqui na perspectiva do rio Eufrates, e ele vai subir todo o rio Eufrates até chegar no que hoje nós entendemos como a Terra Prometida, Israel. Para entender, então, esse período, nós vamos dividi-lo em patriarcas, juízes e reis. São períodos desses povos. Para a gente começar, né, o livro sagrado deles é a Torá, ou Pentateuco. Penta, 5. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia e a Torá, que é essa referência a esses livros, os mandamentos que eles têm, vai ser a referência do livro sagrado deles e do próprio judaísmo. Para a gente estar iniciando, a gente tem que entender, né, que a Bíblia ela é como fonte teológica, ela tem essa análise do judaísmo e do cristianismo, e vai entender a natureza de Deus, como ele se relaciona com o homem, o que é o pecado, como que a Bíblia aponta para o pecado e como que isso também fez referência a constituições e como isso construiu um propósito ocidental dentro do mundo. A perspectiva histórica, ela não se preocupa em provar a existência de Deus ou em descobrir se ele tem a forma humana ou não. A história simplesmente vai citá-lo, né? Como mais um Deus. Dentro da perspectiva teológica, não. Ele é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então, se nós vamos falar então da perspectiva dos patriarcas, nós temos que entender de onde que vem, então, quais são os primeiros. Abraão, ele vai ser o primeiro patriarca. Abraão, Isaque e Jacó. Esses vão vir da descendência. Abraão vem da descendência de Sem. Vocês estão vendo aqui, ó, Adão e Eva. Passou várias gerações, vem Noé.
depois vai vir já Sem, Cã e Jafé. Da descendência de Sem, então, nós vamos ter Abraão. Abraão, ele vai se casar com Sara e ele vai ter uma concubina chamada Agar. Abraão, ele com a sua concubina Agar, ele vai então ter Ismael, que vai dar origem então aos povos árabes. Com Sara vai vir o filho da promessa, Isaque, e com Isaque vai ter 2 filhos, que é Jacó e Esaú. Desses 2 filhos, Jacó vai ter 12 filhos, que vão ser as 12 tribos de Israel. Então, os patriarcas, os principais, Abraão, Isaque e Jacó. Esses é o que vai promover a organização dos povos, dos israelitas, dos hebreus, como eles são conhecidos. Aqui nós vamos ter um mapa falando desse trajeto que Abraão vai fazer até a terra prometida, que é Canaã, da promessa que foi feita com ele, né? Sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então ele vai passar, né? Ele vai fazer o contorno pelo rio, onde ele vai vai passar pela Fenícia, até chegar em Canaã, onde hoje também é atual Israel, que seria essa terra prometida. O período, então, dos patriarcas, né, o Rio Jordão, que era um território fértil, toda essa terra, no geral, né, para a gente se apropriar dele aqui, não só a questão do Rio Jordão, que é uma terra, que é um rio que cruza todo Israel, mas desde o rio Tigre e Eufrates até o rio Nilo, essa terra é chamada de crescente fértil. Porque são terras que, mesmo em meio ao deserto, são extremamente férteis. São terras que tudo que você planta dá. Então, essa terra, mesmo em meio ao deserto, é extremamente fértil e faz parte de algo muito maior, que é o chamado crescente fértil. E eles vão se localizar, então, ao redor então, do Rio Jordão. Para a gente entender, então, dentro desse período dos patriarcas, a economia se baseava, então, na pecuária e na agricultura, né, chamada de agropastoril. Então, o cuidado, são pastores de ovelhas, né, são pecuaristas, e eles também são agricultores, produzem cereais, uvas, vinhos, figos, azeites, azeitonas. Esses povos, eles, com o passar do tempo, a gente vai ver que lá já no período de Jacó, em que ele vai ter seus 12 filhos, Jacó, ele vai ter José, que era visto pela Bíblia como um filho favorito, e os irmãos deles vão trair, né? Eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês lerem essa parte, quem tem interesse, leia lá na Bíblia, procurem saber mais. José, então, ele vai ser preso pelos seus irmãos e vai ser enviado como escravo para o Egito, e assim que ele vai chegar, então, no Egito, ele, como escravo, vai passar por várias dificuldades, ele vai crescer ali no seu trabalho, vai ser preso também por causa da mulher de Potifar. Depois ele vai revelar um dos sonhos do faraó dentro da época que nós vimos lá na aula de Egito, que é a época dos Ixos, que governaram por 150 anos, e ele vai chegar a Grã-Vizir, que é uma pessoa abaixo do faraó em comando. E quando ele chegou ali, a seca que havia já na terra de Canaã pelo período, os irmãos dele então vai buscar alimento no Egito e vai deparar então com José, que vai os perdoar, vai ceder alimentos e vai chamar todo esse povo então para o Egito. Quando saem então os Ixos e começa um novo império dentro da dinastia faraônica, nós vamos ver que vai vir então o Moisés, que vai liderar, né, o povo nessa saída dos hebreus do Egito para a terra prometida de novo. Isso é chamado de Êxodo. Êxodo significa saída. E nós vamos ver que assim que eles... tá vendo aqui? Aqui vai referir-se à migração e depois a volta que eles vão ter a Canaã. A volta deles vai durar 40 anos, do Egito para Canaã. E nós vamos ver então a época que vai ser caracterizada como a época dos juízes. Os juízes, um dos mais conhecidos deles, né, foi sem dúvida o Sansão, pelos filmes e tudo que foi feito, a força física que ele tinha, o guerreiro que ele era. Na história bíblica vai relatar a ruína dele através de um relacionamento com uma filisteia que era chamada de Dalila. Então, dentro desse período, eles voltam e eles vão precisar guerrear contra os cananeus, os filisteus, que já habitavam esse território quando eles saíram. Então, eles vão reconquistar esse território. Nós vamos ter, então, os juízes que vão liderar esses povos para dominá-los de novo. Aí,
assim que passa a parte dos juízes, nós vamos ter a parte dos reis. Os três principais reis que nós temos que ver, Saul, Davi e Salomão, são os mais conhecidos, e pela sequência também de onde eles, de governo. Saul foi o primeiro, Davi, o mais conhecido, e a estrela dele permanece, né? Vai ter até a história de Davi vencendo Golias. Então, ele é que vai governar, ele que vai ser considerado, segundo também um padrão hebraico e cristão, do homem segundo o coração de Deus, pelo arrependimento que ele vai ter. Logo após a ele, então, nós vamos ter o Salomão. Salomão foi considerado um dos homens mais sábios que já existiu em todos os tempos, e ele é filho de Davi, ele que vai construir o templo, ele que vai também trazer uma paz para aqueles povos, né? Ele que, essa questão da aliança, de guardar aliança, só que Salomão ele vai se perder dentro dos seus propósitos monoteístas, até porque ele vai ter 1000 mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas, em que ele construirá um templo pagão, um templo religioso para cada deus das suas mulheres. Algo que não é aceito dentro da visão do monoteísmo e não é aceito dentro da perspectiva também dos 10 mandamentos que foi feito lá com Moisés quando o povo saiu. Então, Salomão ele se perde no seu propósito e após a sua morte, então o império esse território se vê perdido. Esse território se vê então em uma divisão em reino de Judá e reino de Israel. Jeroboão e Roboão, então, eles vão dividir esse território, e a divisão que vai ser feita por esse território, que eram os filhos de Salomão, vai ocasionar também aquilo que nós vamos ver também como as invasões e como esses povos ficaram cativeiros, não só pela Babilônia, mas como pelos assírios também. Então, o Roboão assume, ele vai manter a política, e a população vai se rebelar, e o reino vai ser dividido em reino de Israel e reino de Judá. No reino de Israel, então, vão ficar 10 tribos, e essas 10 tribos serão conquistadas pelo rei Sargão II, e os assírios, assim que eles dominam esses povos, né, eles vão ficar, então, a conquista assíria vai ocorrer há cerca de 150 anos antes que o povo de Judá ser enviados escravos para a Babilônia. Só que eles ficam susceptíveis, eles ficam fragilizados, até pela questão dessa divisão. Eram 10 tribos, mas o território não era proporcional também. Então, o que vai acontecer é que dentro do reino de Judá, que era formado então pela tribo de Judá e por metade da tribo de Benjamim, eles vão ser conquistados pelo rei Nabucodonosor, onde eles vão ficar 70 anos no cativeiro babilônico. E posteriormente eles vão ser libertos pelos persas, que foi uma aula também que nós temos aqui, que vale a pena você assistir. Então, quando nós falamos, né, vai dentro da parte do Sargão II, do assírio, dos sírios que dominaram a parte do reino de Israel, ele vai promover essa miscigenação e vai ocorrer também, vai intensificar os conflitos entre Israel e Judá, até por uma questão também óbvia, né, de governos e de dominância que eles vão ter. Como eu falei com vocês, na parte guerreira, eles não têm tanta representação histórica. Mas a parte deles que permanecem é o que nós falamos da religião deles, que é uma religião monoteísta. Acreditar em um Deus só, um Deus único, Javé, o Criador do universo e da humanidade. A crença no messianismo é a crença que viria, né, alguns judeus permanecem até hoje acreditando, segundo a visão judaico-messiânica e cristã, o Messias já foi enviado, que era Jesus de Nazaré. Ele foi enviado para libertar seu povo e salvar a humanidade dos seus pecados e reconciliar as pessoas com Deus. Mas uma visão judaica tradicional, o Messias, o enviado de Deus para libertar o povo, para trazer paz, ele ainda vai chegar. Então, eles vão, dentro desse padrão cultural que eles têm, vão surgir vários profetas, né, em que eles vão direcionar o povo dentro daquilo que o Senhor, né, dentro daquilo que Deus, Javé, traria de direção para eles. Então, eles vão construir as suas sinagogas, que são os seus templos, para eles poderem estar cultuando, para eles poderem estar orando. Aqui nós vamos ver uma representação, né, do templo que foi quebrado, que permaneceu somente o Muro das Lamentações, onde esses judeus vão lá e eles acreditam que um dia, né, esse templo será reconstruído, e será também, né, o fim dos tempos, e entre outros fatores.
Nossa, eu vou detalhar para vocês agora, então, alguns costumes judaicos para a gente estar encerrando. Dentro dos costumes judaicos e dos judeus, eles têm a leitura da Torá, né, que é algo sagrado mesmo para eles, de leitura e de permanência. Eles vão se reunir aos sábados, então, que é considerado o dia sagrado para eles, o dia do descanso, né, a referência que se faz à criação. Eles vão ter, durante o casamento judaico, um vidro é quebrado para lembrar as pessoas que a felicidade nunca será completa, até que o templo de Jerusalém seja reconstruído. Então o rabino pede 7 bênçãos e na última um retorno à terra prometida. É um padrão que eles fazem dentro também dessa cultura deles. A gente vai ter o tefilim. Tefilim era uma caixinha que eles colocam na frente da sua testa para que a palavra e a Torá sempre permaneça diante dos seus olhos. Eles colocam o kippá acima da sua cabeça para representar que Deus sempre está acima deles e que a vontade dele é soberana e acima daquilo que eles podem querer. E essas tradições, né, os judeus, eles vão, então, ter muitas representações. E dentro disso que nós estamos falando, o que não foi citado aqui, que esses povos eles tiveram 2 diásporas. Diásporas é o espalhar, é o sair fora do seu padrão e ir para outros lugares. O que seria, então, a primeira diáspora? A primeira diáspora é quando eles saem de Canaã, que é a terra prometida, e eles vão até o Egito, levados pelo José, vão ser escravos e Moisés vai libertar eles através do Êxodo. A segunda diáspora é que acontece durante o Império Romano, porque eles não são povos que se prostram diante de imperadores, eles não são povos que adoram a outros deuses. E isso permanece muito firme, muito concreto naquilo que eles acreditavam. E por permanecer com essa visão, eles não aceitavam a imposição de outros deuses sobre eles, nem de outros imperadores. O Império Romano vai espalhar isso pelo mundo inteiro, até que em 1948 eles vão voltar novamente para a terra deles, onde vai acontecer os conflitos do Oriente Médio, que nós vamos ver em outra aula. Muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado, que tenha sido instrutivo para vocês, que vocês possam ter aprendido com a história dos hebreus, e vale muito a pena. Deixo aqui minha deixa e eu, 5 comentários com relação ao tanto que eu gosto de falar desse povo. Não é? Então, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus, até mais.